O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje na primeira leitura, nós ouvimos mais um pedacinho sobre a história de Abraão. Uma história que começa a ser narrada para nós já lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. É um capítulo maravilhoso que narra o chamado de Abraão. Quando Deus se apresenta então para aquele homem que estava na terra de Ur dos Caldeus e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a palavra nos diz que Abraão escuta aquele chamado de Deus e prontamente obedece. Agora pensem comigo, irmãos, o que não era para um homem já idoso, com seus filhos, com a sua esposa, seus filhos não, Abraão ainda não tinha filhos, né? Mas com os seus servos, com os seus animais, com as suas posses, os seus bens, com toda a sua família, porque a família naquela época não era apenas aqueles mais próximos, mas também os tios, os primos e assim por diante, ouvir um chamado e ter a coragem de obedecê-lo. Deus não deu claramente os detalhes de como as coisas aconteceriam. Deus não disse para Abraão aonde aquele chamado iria levá-lo, para onde aquela voz iria conduzi-lo. Deus não deu as coordenadas. Naquela época não tinha GPS, nem Google Maps, nem Waze, né? Não tinha nada que pudesse dar uma segurança para Abraão. A única coisa que Deus fez foi olhar para Abraão e dizer: levanta, pega as tuas coisas e vai. E Abraão, ele ouve, acredita na voz de Deus, acredita na promessa de Deus e coloca tudo aquilo que o Senhor lhe pede em prática. Abraão teve fé, Abraão acreditou e se deixou conduzir. Como a fé de Abraão é um exemplo para cada um de nós, não é à toa que existe um capítulo praticamente inteiro do livro dos Hebreus, onde a fé de Abraão é elogiada, ela é exaltada, porque infelizmente nós somos o contrário. Nós queremos ver para crer. Nós precisamos ter todas as provas, todos os sinais, todas as confirmações, para que então nós possamos dar um passo. Agora, se eu tenho a clareza das coisas, onde é que entra a fé? Se a fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Meus irmãos, quando Deus faz um chamado, quando Deus faz uma promessa sobre as nossas vidas, Ele não vai dar para nós toda a clareza e todas as confirmações possíveis, porque é preciso que nós entremos nessa jornada com a nossa participação, e a nossa participação é o exercício da nossa fé. Vocação e fé, promessa de Deus e fé, não se separam. Tem uma cena daquele filme do Indiana Jones que, para mim, traduz muito bem isso. É um momento onde ele está ali, na frente de um precipício, e tem alguém correndo atrás dele, como sempre tem, ele está fugindo de alguma coisa.
E se eu não me engano, a pista que ele tem, para poder vencer esse desafio é um versículo bíblico que diz que o justo viverá pela fé. E aí ele fica sem saber o que fazer, o tempo vai apertando e de repente ele compreende o que aquela palavra quer lhe dizer. E mesmo sem ver nada, o que o Indiana Jones faz? Ele dá o passo no precipício, né? E aí quando ele dá o passo, aparece o pedacinho de terra que dá suporte para os seus pés. E depois o que acontece? Não adianta ele dar só o primeiro passo, ele precisa dar um outro passo e um outro passo. Mas sempre a ordem é essa: primeiro ele dá o passo, e depois aparece aquilo que suporta os seus pés, para que ele não caia no precipício. Não é que primeiro aparece o pedacinho de terra para depois ele dar o passo. Primeiro se dá o passo e depois Deus confirma aquele passo. Deus dá o suporte para aquele passo. Vocês estão entendendo o que o Paulo está querendo dizer? Nós precisamos acreditar na voz de Deus e nas promessas de Deus. E tantas vezes os sinais exteriores serão os piores possíveis, mas eu preciso acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o final. Se Deus me chama a dar algum passo, a sair de algum estado, de alguma condição, de uma terra dos meus antepassados, do lugar da idolatria, do pecado, e a caminhar em direção de um lugar que eu ainda não sei claramente onde é, eu preciso caminhar. Eu preciso dar os passos que Ele me pede, ainda que eu me sinta fraco, ainda que eu me sinta incapaz, que eu não vou conseguir chegar lá. É preciso que nós possamos colaborar com a graça de Deus, é preciso que eu acredite e me deixe conduzir por aquela voz que me chama e que diz: levanta e vai. E ressaltando, Abraão, naquele tempo, tinha 75 anos de idade. Abraão mostra para nós, ele revela para nós que nunca é tarde para acreditar nas promessas de Deus, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para sair da terra do cativeiro, da terra da escravidão, da terra da idolatria, para ir em direção à terra das promessas de Deus. Tem muita gente que tem ali os seus 30, 40 anos e está achando já que não tem mais jeito, que já está no fim da linha, né? Que não há mais esperança, que não há mais tempo para recomeçar. Mas Abraão, mesmo com 75 anos, recomeça, ele ousa, ele se abandona nos braços de Deus, ele se deixa conduzir, ele começa uma nova jornada, ele entra dentro dessa aventura, conduzido pelo Senhor. Isso daí é para envergonhar a nós, que somos tão jovens e tão moles, e tão fracos, e tão cheios de desculpa, e tão descrentes, e que desistimos tão facilmente da vida e das promessas de Deus, mesmo ainda tendo tanto tempo pela frente. Meus irmãos, eu não sei aonde você está, qual a sua idade, mas eu sei que hoje a mesma promessa, as mesmas palavras que Deus dirigiu para Abraão, Ele dirige a cada um de nós. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o seu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Essas são palavras de Deus não apenas para Abraão, essas são palavras de Deus para mim, para você, para cada um de nós. Sai da terra onde você se encontra, da terra de Ur dos Caldeus, da terra do passado, da vida velha, das coisas antigas, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se você der este passo, eu farei de ti uma grande nação. Deus está prometendo aqui fecundidade física e espiritual. E te abençoarei, engrandecerei o seu nome, de modo que ele se torne uma bênção. O outro problema
é que talvez, como Abraão, nós somos homens e mulheres frágeis, fracos. Talvez já ouvimos essas promessas no passado, mas porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, porque a maneira de Deus é diferente das nossas, mediante as demoras do Senhor, a gente tende a se desesperar, a gente tende a querer resolver as coisas do nosso jeito, e isso não dá certo. Abraão hoje, nesse capítulo 15 do livro do Gênesis, ele olha para Deus e fala: Senhor, você prometeu, mas você não cumpriu ainda, quer saber, eu vou resolver do meu modo, eu vou pegar aqui esse meu servo que mora na minha casa, e ele vai ser o meu descendente. E Deus então, com a sua misericórdia, com a sua bondade, olha para Abraão e fala: Abraão, não foi isso que eu te prometi, não se contente com pouco, não se contente com uma bênção pela metade. Eu não falei para você que eu faria de você uma bênção, que eu te daria fecundidade? Pois então, não temas, Abraão, porque eu sou o teu protetor e a tua recompensa será muito grande. Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. E a palavra diz que Abraão então teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E Deus não promete a ele apenas descendência, mas também uma terra, dizendo: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. E aí acontece uma coisa interessante. Abraão pergunta: como é que eu vou ter certeza de que tudo isso vai se realizar? Porque o tempo está passando, minha vida está acabando e parece que nada se concretiza, de que as tuas promessas não se realizam. E Deus então faz com Abraão uma aliança. Aqui nós escutamos a aliança abraâmica. Naquela época, como se davam as alianças entre pessoas, os pactos entre pessoas, os contratos firmados. Geralmente eles pegavam um animal, eles cortavam no meio e ficava uma banda de cada lado. E depois, as pessoas que estavam dentro daquele contrato, elas passavam entre aqueles dois pedaços de animais para dizer: olha, se eu ou você não cumprimos a nossa parte no pacto, no contrato, que aconteça a nós o que aconteceu com esses animais. Que sejamos cortados ao meio, que a morte se abata sobre nós. Pesado o negócio, é ou não é? Pois é. E olha que interessante o que acontece com Abraão. Deus pede que ele pegue os animais, ele os corta ao meio, coloca uma banda de cada lado, mas ao cair da tarde, ele é tomado de um grande sono. E pelo meio dos animais, apenas uma pessoa passa. Apenas Deus passa entre aquelas bandas divididas lado a lado. Como se Deus quisesse dizer para Abraão: Abraão, eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. E ainda que você seja fraco, ainda que você não seja perfeito, ainda que você seja infiel, eu serei fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. A palavra que sai da minha boca não voltará para ela sem antes cumprir o seu efeito, mesmo nas suas deficiências. Eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. É essa aliança que eu estou firmando com você. Meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse, que mesmo diante das nossas infidelidades, não volta atrás, que não é homem para mentir. Quantas famílias hoje talvez estão abatidas, entristecidas, porque não veem a realização das promessas de Deus, porque já acham que não há mais tempo para sonhar em uma vida nova, em uma vida diferente. Mas hoje, nessa noite, o Senhor vem dizendo: ainda que os cenários sejam contrários, ainda que tudo diga não, se Deus disse sim, acabou. Se Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la.
Se Deus disse algo, se os nossos corações estão abertos para isso, se nós estamos dispostos, as promessas de Deus se realizarão sobre nós, não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas no tempo e da maneira de Deus. Ele nos dará fecundidade, Ele fará do nosso nome uma bênção, Ele nos dará uma posteridade, e nós seremos reconhecidos por termos acreditado nas promessas de Deus. Por isso, para que isso fique ainda mais claro para aqueles que nos escutam em casa, queria chamar aqui o Ângelo e a Vivian, que ao longo da história são um sinal concreto para nós a respeito disso, né? Que passaram aí tantas dificuldades, tantos desafios, mas que se estão aqui hoje é porque Deus, mesmo no impossível, realizou a sua graça, realizou a sua obra. Então, para aquelas famílias que nos encontram em casa e que se sentem esmorecidas, com a sua fé titubeando, que estão pensando em desistir de tudo, em jogar tudo para o alto, qual é o testemunho ou os testemunhos que vocês gostariam de compartilhar para a edificação da igreja? Pode tirar a máscara, filha. Aqui tem que passar vergonha de verdade. Vai, aí, sem babador. É. Boa noite, gente. Boa noite, povo que está aqui, o povo que está lá atrás da telinha. Eu sou Vivian, esposa desse digníssimo homem lindo. Ângelo. E nós viemos lá de São José dos Campos. Eu sou nascida em São Paulo, capital. O Ângelo, ele é britânico, nasceu no bairro dos Britos, né, Ângelo? Qual é a cidade mesmo? Sarutaiá. Propaganda de uma cidadezinha que quase está no mapa, né? Mas assim, a gente veio de um lugarzinho pequeno, né? Distante. E o que será que sai da pequena Belém? Será que sai coisa boa daquele lugar? A gente experimentou na carne isso, né? O Ângelo de uma família bem simples, teve que trabalhar muito cedo, perdeu o pai com 7 anos, né? Então, teve que assumir uma vida austera, exigente, desde muito cedo, perdeu o pai de acidente, logo 1 ano, 2 anos depois o irmãozinho, o caçula, e a dona Maria, mãe dele, analfabeta, teve que acabar de criar os 4 filhos sozinha. Eu, por outro lado, vim de uma família moderna, né, cheia de novidades, na época dos hippies, tudo podia, viajando o Brasil todo, muito mimada, né? O que será que vai dar uma menina dessa, né? Enquanto o padre falava, me vinha a lembrança, né, da origem que a gente saiu, né? E vinha também os sonhos, né? Que embora pequena, miserável, numa condição de pecado até, os sonhos de Deus que já ardiam no nosso coração. Eu lembrava da minha primeira comunhão, todo mundo vestidinho de branco, né? Eu fui fazer a minha primeira comunhão, não sabia nem o que eu estava fazendo, né? E eu vesti de regatinha, de vestido marrom, a única ovelha negra no meio da turma. Eu falei, por que será que está todo mundo de branco, né? Imagina a condição, né, da preparação, né? Mas mesmo assim, nos sentindo pequenos, né, e muitas vezes excluídos, né, desse povo tão preparado, tão bom, né? Eu sentia que tinha algo que me cativava, né? Sentia que Deus reservava algo que ia além daquilo que eu podia sonhar como pessoa, como menina, como mulher, como moça, né? E é muito interessante a gente fazer memória disso, né? Fazer memória de onde a gente veio, né? E depois não esquecer de
alimentar, através da fé, da esperança, os sonhos que Deus coloca no nosso coração. Interessante que quando a gente começou a pensar em construir uma família, eu tinha algumas coisas que assim, eu colocava como condição a Deus para ver se era aquilo que realmente Deus queria de mim, se era o casamento, se era outra vocação. A dúvida de todo jovem, né? De ficar pensando, será que Deus me quer casado ou não, né? E tinha algumas coisas que eu colocava para Deus assim como resposta daquilo que seria, se realmente seria isso que Deus, se era essa promessa de Deus na minha vida, né? Que eu me casasse. E aí apareceu essa dona aqui na minha vida, né? Eu não estava nesse período assim ligado nessa coisa, né, de casamento, estava lá envolvido na comunidade e tão desejoso de viver aquela fraternidade que tinha na paróquia de grupo de jovem, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que era uma promessa de Deus, porque tinha algumas respostas que iam aparecendo. E quando a gente começou a construir esse sonho, eu coloquei assim como, né, uma perspectiva, né? Era que a gente tivesse 4 filhos. E hoje a gente tem 4 filhas. Deus respondeu de alguma forma esse desejo, esse anseio. Tem uma outra coisa também que eu rezei quando eu não era convertido, é que eu queria gastar meu dinheiro tudo com mulher. Aí veio tudo mulher, né? Deus ouve as orações da gente também, né? Em outros tempos. Aí Ele responde no tempo dele, né? Do jeito que Ele acha que tem que ser. Mas é interessante, uma outra coisa que gostaria de partilhar é que Deus não esquece das promessas dele. Teve um período na nossa vida que eu também me afastei de Deus. A gente foi para uma comunidade, viver numa perspectiva de fraternidade, de uma comunidade nova, né? Um grupo de pessoas, e eu me decepcionei e acabei que naquele período eu falei, eu não quero mais saber dessa coisa de comunidade, né? Estou eu aqui de novo. Tempos depois a gente volta para a comunidade. Mas nesse período que eu vivi esse afastamento, assim, parece que meio longe de Deus, parecia que eu não via mais perspectiva. Eu só fui perceber que Deus estava cumprindo a promessa dele depois que eu passei a tempestade. Daí eu olho para trás e vejo quantas coisas Deus fez na nossa vida naquele período que eu não estava vivendo como Deus me chamava a viver. Interessante que depois de até antes de casados, né, nós tínhamos sonhos. Assim, brilhava os nossos olhos quando a gente via uma expressão missionária, e quando começou a surgir na década de 90, né, os casais missionários, né, e a gente falava, nossa, que sonho, né, que sonho poder viver isso, né, e parecia tão longe, uma dos sonhos nossos, eu lembro bem, né? Logo que a gente casou, a gente foi ter a lua de mel em Maceió, e a gente, no lugar de ficar desfrutando do litoral, a gente pediu para um guia se ele podia nos acompanhar ao Agreste. E é o cara que dirigia a Tupi, que é a van, viu? Ele era o nosso guia, né? E aí ele falou assim, viu, mas vocês não querem ver a beleza do litoral de Maceió, né? Não, isso é importante, mas a gente queria ver o povo da seca, a gente queria subir o São Francisco, né? E era um sonho nosso, né? Essa era como se fosse a terra prometida de Abraão, né? Me emociona porque hoje, na hora que eu estava subindo a colina do Horto, eu sempre tive um desejo muito grande
de viver essa experiência, né, da peregrinação, porque eu via os romeiros subindo, eu via a experiência da minha avó, meu avô que falava que vinha todo ano no Padre Cício, né, seu Padim Padre Cício, pegar a benção do Padre Cício, e eu falei, eu quero voltar, eu quero ir lá para fazer, né. E enquanto eu subia o horto, hoje 6 da manhã, naquele silêncio, o sol começando a nascer, e me veio essa história, as promessas, os sonhos de antigamente, que falava assim, nossa, eu queria tanto ser uma família missionária, um casal missionário. Hoje eu sou, nós somos. Eu queria tanto ser mãe de muitos filhos, né? E tantas pessoas que rezavam por nós e falavam, olha, eu vejo você com uma grande fecundidade, mãe de muitos filhos. E hoje Deus fez isso para a gente, além das nossas filhas biológicas. Aqui na comunidade me chama de Pai Ângelo, mas não é para trazer seu amor de volta não, hein? Ah, Jesus, tem poder, né? E eu fui subindo, né, aquela rampa, né, íngreme, e eu ficava enxergando, né, fazendo essa leitura das promessas de Deus para a minha vida, né, e vendo quanta coisa que já se cumpriu. Pode dar uma sensação de nostalgia, falar, uai, se já cumpriu tanta promessa, será que já está o fim, né, o caminho? E eu fiquei, enquanto eu subia, né, eu falava, eu queria tanto gastar, me consumir por esse povo do Agreste, por esse povo nordestino, que eu trago nas veias também esse sangue nordestino por parte da minha mãe. E eu estava ali suando. Eu subi para não pedir nada para mim, mas para agradecer, mas levei o pedido de um monte de gente. Um monte de gente. E enquanto eu subia, né, meditando também a palavra de hoje, que falava que a gente conhece a árvore pelos frutos, eu olhava assim, aquelas casinhas bem simples, né, na subida, muito simples mesmo, e tinha algumas que tinham diferencial, porque elas tinham, mesmo assim, 1 metro por 1,5, o seu jardim, florido, cheio de flor. Eu falo, como pode uma capacidade dessa, num clima árido, né, fazer um jardim de 1,5 metro, florir tanto, né? Ali você já enxergava o que estava dentro daquela casa, né? E Deus me falava, por menor que seja você, por maior que seja a sua miséria, o que você tem para oferecer é tão pouco, mas faz florescer, faz dar fruto, com o pouco que você tem. E isso me alegrou muito, sabe, assim, é uma maneira muito simples, né? E Deus sabe tudo que a gente já foi provado, né? Porque quando a gente assumiu a vida missionária, quando a gente veio para a Aliança, veio com as 4 meninas, né? Na época a gente tinha uma menina acolhida e não tinha escola para elas, né? Um exemplo prático disso, de acreditar na promessa, né? Ficamos 1 mês e meio tentando escola em São Paulo, num lugar muito perigoso. E o padre Henrique falou assim, Vivian, basta. Você tem que matricular suas filhas na escola. Pega essa folha e você pode ir pedir a vaga em qualquer escola que você achar melhor. Falei, como assim, padre? Você pega essa folha aqui e você fala, ó, eu vim me apresentar, eu sou um casal missionário, eu tenho 4 filhos, preciso estudar. E foi uma humilhação, né? Porque eu olhava para o Ângelo, você via na cara dele que estava indignado, porque ele falou, meu Deus, eu, provedor, ir lá pedir a vaga, a escola para a menina, né? E a gente lembrou de uma outra promessa, né? Que as pessoas falam muito na comunidade, que fala assim, quem obedece acerta. E aí chegamos na Raimundo, né, que é a avenida central lá de Taipas, e que vai para Perus. O Ângelo falou, e agora, a gente vai para a direita ou para a esquerda?
Falei, vai para a direita, né? Vamos para a direita, porque bem-vindo os que estão à minha direita, então vamos para a direita, né? E a gente foi, desceu até parar num bairro que tinha uma escola com nome assim, Colégio da Paz. Falei, Ângela, pode ser um sinal, vamos aí. Aí batemos lá, era 8 horas da manhã, e a Elaine, que é a proprietária da escola, abriu o portão e falou assim, pois não. Eu falei, então eu vim conhecer a escola, né? Só Deus sabe, né? E ela apresentou a escola, mostrou tudo tão lindo, laboratório, playground, o lugar de dança. Falei, meu Deus, que vergonha. Aí ela levou a gente na sala dela e ela olhou para mim e falou assim, então, você tem 4 crianças, né? Nós temos todas as séries para elas. Eu falei, então, eu preciso mostrar uma coisa para a senhora. Peguei a carta, mostrei, falei, nós somos um casal missionário e nós vivemos da providência. E aí nessa hora ficou aquele silêncio dolorido, porque você não sabe o que está passando na cabeça do outro. E o olho dela começou a encher de lágrima. E ela falou assim, viu, você sabe que hoje eu e meu marido está fazendo formação para ser diácono. Eu e meu marido, a gente estava meditando a palavra e a gente sentia que estava dando muito pouco para Deus. E nós pedimos juntos um sinal, que Deus mostrasse um sinal para que a gente pudesse fazer uma oferta de agradável odor para o Senhor. E hoje você vem falar que você precisa de 4 vagas para seus filhos. Você é o sinal de Deus para a minha vida hoje. Parece uma coisa de filme, né? Mas a dor não é de filme, não. A vergonha não é do filme. E as nossas filhas até hoje, graças a Deus, nunca faltou nem o pão nosso de cada dia, nem escola para elas estudarem. A nossa mais velha terminou agora a faculdade, a outra está no meio da enfermagem, depois tem a TT, que está no 9º ano, e a Giana, que está na 2ª série. O Senhor garante aquilo que nos dá como sonho. Nós somos um casal missionário que vive essencialmente daquilo que é generosidade dos nossos irmãos. Mas mais que isso, é daquilo que sai do coração de Deus e passa pelo seu. Passa por eles, passa por aqueles que a gente encontra no dia. Há 2 semanas atrás a gente foi para Cracolândia, viver o nosso aniversário de casamento, 23 anos. E nós vivemos uma experiência muito bonita lá, né? De festejar nosso dia, né, do casamento, dia 6 de junho. E enquanto eu estava lá, rezando por alguns irmãos, eu olhava, meu coração ardia de ver aqueles meninos que davam para ser meus filhos, né? Entrando naquele lugar que... Lá é o inferno na terra, não tem outra explicação, né? E eu falava, Jesus, que dor, que vontade de pegar esses meninos e levar para minha casa, tirar desse lugar. Eu ficava imaginando os pais, a mãe, né? E uma hora o Padre Henrique chamou a gente para ir fazer o passeio eucarístico com ele, e a gente foi passando, e muitas pessoas repousavam no Espírito, recebiam assim um momento de arrependimento, de unção mesmo, de encontro com o Senhor. E um deles que o padre passou com o ostensório, eu fiquei preocupada com aquele senhor e fui atrás dele falei, se ele for repousar, né, eu vou estar atrás para segurá-lo, para ele não bater a cabeça no chão, né? E quando ele caiu nos meus braços, esse senhor, o padre olhou para mim e falou assim, você vai até o fim com ele.
E eu falei, o que isso significa? Eu vou ficar aqui? Eu fiquei já morrendo de medo, porque estava no fluxo dos traficantes, um monte de aviãozinho, um monte de gente vendendo droga. Eu falei, como que eu vou ficar? E ainda chamei um dos meninos, falei, fica aqui comigo até ele voltar, né? Ele falou, não, eu não tenho coragem de ficar aqui, não. E eu falei, bom, agora, se eu sou consagrado, eu vou ter que entregar até o fim, né? Ele voltou e ele falou assim, na hora que ele voltou, ele falou assim, você vai ficar comigo até o fim? Eu falei, vou ficar. E aí ele falou assim, então eu vou lá na maloca buscar minhas coisas e vou embora com você. E aí ele saiu e eu fiquei ali perdida no meio daqueles, desculpa falar, são meus irmãos, mas parecia zumbi. Pessoas que já não sabiam se era dia, se era noite, o que era aquilo. E eu fiquei, sabe a sensação de estar no vale tenebroso? Era ali. E eu esperei uns 10 minutos, não apareceu. Eu falei, eu vou ter que sair daqui, porque é muito risco, né? Mas vim com o coração apertado, porque eu falei, se o padre fala, cadê o filho que eu te confiei? O que eu vou responder, né? E eu falei, mãe, vai atrás dele e traz ele para mim, por favor. Eu não sei onde ele foi, mas vai, Nossa Senhora, vai atrás dele. E nós voltamos lá para a tenda. Eu fui almoçar. Quando eu estava saindo, eu olhei na frente da tenda, sentado do lado do pessoal que estava cortando o cabelo, um senhor que fez assim para mim, me acenou e falou assim, oi, sou eu. Falei, eu fui até ele, eu não estava reconhecendo. Aí ele falou assim, eu sou aquele que você falou que ia até o fim. Eu sou o Hélio. Falei, nossa, como o senhor está diferente. Aí eu tomei banho, cortei, fiz a barba, cortei o cabelo. Eu estou pronto para ir embora. Falei, tá bom, então nós vamos embora, né? Eu vou colocar o seu nome lá na lista. Aquele dia foram 18 que nós conseguimos trazer para as nossas casas. E na hora de ir embora, às 5 da tarde, a gente estava recolhendo as coisas e ele apareceu perto de mim assim e falou assim, eu queria agradecer você. Ele estava bem emocionado. Eu sou chefe de cozinha, eu sou um pai de família e Deus sabe o quanto que eu me envergonho de estar nesse lugar. Mas eu acreditei na promessa de Deus, porque Ele falou que Ele não ia me abandonar. E você, a partir de hoje, é a minha mãe espiritual. E eu tenho certeza que eu vou até o fim, porque você não desistiu de mim. A vontade que eu tinha mesmo era de levar ele para dentro da minha casa. Mas a minha casa é o mundo, eu não tenho casa. Nós somos missionários, então ele veio para uma casa Nazaré nossa, né? E nessa hora eu recordei da promessa de Deus, que muitas vezes veio pela boca dos meus irmãos, que rezavam por mim ainda na adolescência, que me viam mãe de muitos filhos. O Ângelo ainda brincou comigo, falou, nossa, agora você é mãe de um senhor de 60 anos. Tem muitos assim, né, Anjinho? Mas acredita na promessa que Deus fez sobre a tua vida, no sonho que Ele colocou no teu coração. Não desiste dele, porque não é você que vai fazer cumprir isso. Basta que você não atrapalhe a obra de Deus na tua vida. Basta que você seja dócil para acolher a vontade maravilhosa de felicidade, né? Essa promessa da terra prometida que Deus tem sobre a tua vida. Acredite, irmãos, Deus é muito, infinitamente mais generoso e maior do que aquilo que a gente imagina. E aquilo que a gente passa como tribulação, como dor, é o tempero para a gente poder comer esse manjar que é preparado pelo Senhor. Essa comida gostosa e bem apurada, no tempo certo, no kairós de Deus. Então
Não dê reservas, não dê limites para Deus. Alimente sua fé, se entregue, faça a sua parte, que é o possível, porque o impossível Deus faz com gosto na sua vida, assim como tem feito na nossa. E hoje a gente quer agradecer, por estar aqui na nossa terra prometida, A gente chegou no Nordeste, mesmo que seja por um período curto de tempo, por tantos filhos, que a gente vai carregar no coração, cada um de vocês, e saber que Deus tem um sonho muito grande para construir junto com você que está aí do outro lado, e a gente está junto, Nós vamos construir essa linda família de Deus aqui no Cariri e além Cariri, amém? Só agradecer esse povo então que nos acolhe aqui, nessa terra maravilhosa. O desejo é ficar, mas infelizmente já acabou. Agradecemos também ao padre que nos trouxe para cá, mas ele não tem dó não, ele tira o couro, viu? Ele traz e fala assim que tem que pagar a passagem. Aí dá encontro de manhã, tarde e noite. Depois ele leva a gente para comer um curau, para poder fazer uma graça. Vamos dar uma salva de palmas para esses nossos irmãos. O pessoal estava aí já engatando uma música. Eu acho que é isso mesmo, enquanto eles falavam a respeito das promessas na juventude, e da alegria de poder hoje olhar para trás e ver que Deus foi fiel ao cumpri-las, me lembrava que quando eu era só um adolescente, uma vez uma senhora foi rezar na minha casa, logo que minha mãe tinha ficado doente, ela rezou por todo mundo, mas quando foi rezar por mim, ela começou a profetizar. E ela dizia assim, estava rezando por mim, pelo meu irmão mais novo, e ela falou, eis que um desses é o meu escolhido, eu coloco o meu cajado nas tuas mãos, através de ti muitas pessoas já chegarão até mim, te dou língua de evangelista, para que você possa pregar a minha boa nova para os pequeninos, e assim por diante. Muito forte, todo mundo chorou, eu senti uns negócios estranhos lá, entendi que o negócio era comigo. Enfim, depois de uma semana, eu fui para um grupo de oração. Era bem numa época que eu tinha feito uma experiência forte com Deus, e aí estava só me sentindo toqueiro, com sandália no pé, camiseta marrom, cuidando dos pobres. Era quase um outro São Francisco de Assis, E fui para a intercessão do grupo de oração, e aí eu lembro que naquela noite, antes do grupo, eu rezei muito na liberdade do Espírito, e eu caí no repouso. E uma moça queria pregar no grupo naquela noite, ela não me conhecia. Ela se aproximou de mim, enquanto eu estava lá, ela impôs as mãos e começou a orar, e começou a profetizar. Eis que você é meu escolhido, eu escolhi você para cuidar dos meus pequeninos, dos mais pobres, coloco o meu cajado nas tuas mãos, através de você muitos vão chegar até mim, tarará. Arrebentou a boca do balão, não teve para onde fugir. Eu entendi que Deus estava falando comigo, que aquilo era uma promessa. Mas depois, ao longo dos anos, o que eu via era miséria, o que eu via era a minha fraqueza, o que eu via eram as minhas tentações, eram os meus pecados, era o medo de falar em público. E quantas vezes eu achei que eu não daria conta de alcançar a promessa de Deus. E quando hoje eu me vejo padre, eu tenho clareza de que eu estou aqui hoje não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o fim. Eu sou um milagre, eu sou a realização da promessa de Deus, porque eu tinha tudo para dar errado, para não virar padre, e eu quis desistir no meio do caminho, mas Ele não permitiu, porque mesmo quando eu fui infiel, Ele permaneceu fiel. Então isso significa, meu irmão, que se Deus prometeu para você uma família santa, independente do seu passado, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te chamou para uma vocação celibatária, se Ele te chama a ser pai das almas, a ser mãe dos pobres, ainda que você seja fraco, fraca, Deus é fiel para cumprir.
Eu não sei o que Deus tem te falado neste tempo, mas eu sei que essa missa, que esses testemunhos vêm para revigorar a sua fé. Como Abraão, apenas você precisa acreditar, e o resto, Deus é fiel para realizar. Vamos então escutar essa música, que eu acho que pode selar aquilo que o Senhor está nos dizendo através dessa meditação. Tudo que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou. E sabe de tudo que é teu. Se a espera dói e só a desilusão, se não acredita mais,